Olá, galerinha da Pré-Mocidade, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões nas manhãs de domingo. Desejo a todos um bom dia e que nós possamos nos concentrar, fazer a nossa prece para atrair a presença dos benfeitores, para nos intuir nesse momento tão grandioso e tão rico que a doutrina espírita nos proporciona nas manhãs de domingo. Então convido a todos a fechar os olhos para nós fazermos a nossa prece. Divino amigo, a Ti elevamos o pensamento, rogando a presença dos benfeitores, a Tua presença, para que nós possamos fazer as reflexões necessárias para o nosso aprimoramento moral na manhã de hoje, à luz do Espiritismo, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, abordando uma temática de tamanha importância para a nossa vivência aqui na Terra, que é a relação entre pais e filhos. A Ti agradecemos, Mestre, por tamanha oportunidade e rogamos a Deus o amparo, o auxílio necessário para compreendermos as palavras da doutrina espírita que serão expressas na forma de reflexão na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A temática de hoje vai falar sobre a relação entre o adolescente e os pais, O adolescente e as relações familiares. Nós trouxemos algumas anotações que vão embasar o nosso estudo de hoje. Então, gostaria de começar lembrando um pouquinho sobre esse período em que o espírito passa ao reencarnar. O espírito ele estabelece os laços mentais com o corpo físico através da união com o pai e com a mãe, e plasma o seu corpo físico e então ele se vê, mediante todo esse processo no mundo encarnado. Então, a infância é um período mais ou menos longo na existência do espírito, porque coloca o espírito numa condição favorável para receber vários tipos de informações, vamos assim dizer. O espírito está acessível às diversas impressões. Então, se o espírito recebe boas impressões, bons exemplos nesse período, ele vai assimilando e isso pode modificar a sua conduta, dependendo da conduta do espírito trazida de vidas anteriores. E o mesmo acontece se o espírito receber esse tipo de informação, entre aspas, vamos assim dizer, com relação a maus exemplos. Então, o espírito pode despertar as coisas que já, vamos assim dizer, os sentimentos que vão contra as leis divinas dentro dele, vivendo num ambiente hostil, de maus exemplos, ou ele pode ser resgatado, vamos assim dizer, ter a sua existência transformada através da educação e das boas ações. Então, essa fase que o espírito experimenta no planeta Terra, dessa infância mais ou menos longa, é justamente para isso, para que ele se torne acessível às boas influências da sociedade de um modo geral, mas principalmente da família. A família é o núcleo no qual o espírito ali reencarnado vai se desenvolver, vai se aprimorar, resgatar os débitos do passado. Então, assim, já na barriga da nossa mãe, já sofremos influência. A partir do momento em que a mãe, o pai, a partir de uma gravidez planejada, começa a pensar no filho, o espírito que já está ligado a eles por laços anteriores, de vidas anteriores, já começa a sofrer uma certa influência. Então, na barriga da mãe, o espírito já sofre a influência do meio ao qual ele vai nascer. Então, por isso é muito importante a infância no planeta Terra, pelo menos, que é o que nós temos um pouquinho de prioridade para falar. A infância na Terra é um período muito importante. E a
a adolescência é uma outra fase na vida do espírito, na qual o espírito começa a colocar, vamos assim dizer, né, usar esse termo, colocar para fora a sua verdadeira essência. Por isso é importante, os primeiros anos da infância, o espírito receber boas vibrações, bons exemplos. Madre Teresa diz que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então, quando o espírito chega na adolescência, que todo mundo adora falar que é a aborrecência, é a fase mais difícil, porque é teimoso, não escuta os pais, etc, etc. Na realidade, isso são efeitos de uma causa que talvez não foi vista lá na infância. Porque, citando novamente o exemplo da Madre Teresa, os exemplos arrastam. Então, o fruto não cai longe do pé. A adolescência, de um modo geral, é tida como uma fase difícil na vida do espírito. A gente precisa parar e repensar o que nós estamos sendo de exemplo para os nossos filhos já na primeira infância. Desde a programação, vamos assim dizer, da gravidez. Então é importante nós observarmos isso, porque as relações do adolescente e o adulto que está se formando a partir daquela criança, elas serão determinadas pela educação que aquele espírito está recebendo desde a sua primeira infância. É a convivência. A criança, ela aprende observando. Você pode falar o que você quiser, né? Enfim, ficar falando na cabeça da criança repetidas vezes, inúmeras vezes. Enquanto ela não vê você fazendo, ela não fará igual. Então, por isso que a gente não deve reclamar muito do adulto que aquela criança se torna, porque aquele adulto é fruto de uma educação bem vista ou mal vista, né, vamos assim dizer, bem colocada ou mal colocada na infância. A infância é tudo na vida de um espírito. Não existe encarnação perdida, não existe encarnação em que o espírito vem para sofrer. Essa condição de sofrimento, na qual vemos muitos dos nossos irmãos encarnados na Terra, é uma condição em que a educação ainda não está desenvolvida dentro de cada um de nós. Então a gente se coloca reencarnação após reencarnação num processo de culpa. Nós construímos a nossa reencarnação, planejamos a nossa reencarnação com base naquilo que nós temos de carga moral, de conhecimento intelectual ao longo das sucessivas encarnações até o presente momento, porém, nós sempre lembramos dos nossos erros, e os nossos erros despertam em nós a culpa. Por isso, a autopunição é uma coisa que nós devemos extinguir do nosso vocabulário moral, que não leva a nada, apenas atrasa, né? Coloca uma barreira muito difícil de ser transposta pelo próprio espírito, uma barreira moral que se reflete muitas vezes na nossa condição física, na nossa condição social, na nossa condição material, porque o espírito se desenvolve a partir da encarnação. Quando o espírito se encontra desencarnado, ele está no estado errante. Há algum progresso, mas mínimo. O progresso verdadeiro é aquele no qual o espírito está encarnado. Por isso, a vida no planeta Terra é muito importante. Nós deveríamos... A criança, inclusive, tem leis aqui no nosso país que priorizam o atendimento à criança em qualquer lugar. Tem o Estatuto do Idoso que prioriza o idoso. Porém, se num atendimento de saúde, por exemplo, chegar uma criança, ela tem prioridade na frente do idoso. Por quê? Né? Segundo a interpretação dessa lei, é sinal que a criança ainda tem uma vida inteira para viver, não desmerecendo o idoso, não é isso. A questão é que a lei vai priorizar uma vida que está em processo, uma vida que pode transformar a sociedade.
né, se bem colocada nas pautas da educação. É óbvio que todo ser humano tem importância, o idoso igualmente, né, mas eu coloquei esse lance da lei que é para a gente observar a importância que tem a infância na vida do espírito. E aquele espírito que ele está na condição de criança naquele momento, mas ele é um espírito imortal, é um espírito incorpóreo, que tem ligações com os pais, principalmente. E creio eu, na minha santa ignorância, que a ligação é muito maior ainda com a mãe, porque é a mãe que carrega o filho, o corpo, né, e todo esse processo de reencarnação do espírito que está vindo ali, através dela e do pai, mas é a mãe que carrega o corpinho da criança, é a mãe que termina o processo de geração, que sente o que o bebê está sentindo na barriga, né, e o bebê também sente o que a mãe sente, né, de emoções, fome, né, alguns medos, algumas incertezas. Isso é obviamente natural, mas creio eu que a ligação que o espírito tem no processo reencarnatório tem peso 2 com a mãe. Né? São espíritos que vêm, como nós dissemos anteriormente, não para sofrer, mas para sedentos de conhecimento. Eles vêm para que os pais sejam um exemplo maior de hombridade, de dignidade, né? Exemplo daquilo que vai transformar a sua mente, vai transformar a sua maneira de pensar e ver o mundo. Então, nós deveríamos priorizar muito mais do que a gente acha que deveria priorizar a infância. A vida de uma criança é muito importante para o futuro de uma nação, para o futuro do planeta. A gente vê que a sociedade hoje, que está, assim, vamos assim dizer, misturada com 3, 4 gerações praticamente, né? Pessoas de 100 anos, pessoas de 70, pessoas de 50 e pessoas de 30 e os que estão reencarnando agora. Então, são pessoas, são espíritos que estão experienciando várias etapas da idade física do corpo humano, né? Que há embate, mas todos esses adultos um dia foram crianças. Se a política está indo de mal a pior, devemos observar o que aquele adulto que está na condição de político recebeu de informação, de influência quando criança. A pessoa que comete crimes, assassinatos, enfim, todas as atrocidades que nós julgamos como atrocidades que acontecem na nossa sociedade, as pessoas que realizam um dia foram crianças. Um dia foram crianças. Mas, sobretudo, elas são espíritos que reencarnaram com a ansiedade, com a necessidade de aprender coisas novas. E aí, quando chega sob a tutela física dos pais e da sociedade de um modo geral, o que nós fazemos? Ignoramos, xingamos, não observamos os sinais que a criança dá, que o espírito dá com relação à perversidade. A gente diz, quando uma criança age com mal educação, ela tem personalidade forte. Gente, isso não é personalidade forte, isso é falta de educação. E que muito provavelmente está sendo observada em quem cuida daquela criança, no responsável. Por isso que a gente precisa observar o que nós estamos passando de conhecimento para as nossas crianças. Será que a gente está fazendo realmente certo? Será que quando o nosso filho chegar aos 18, 19 anos e pedir a chave da casa para chegar a hora que ele quiser, a educação que nós passamos para ele vai dar condições de que a gente confie no nosso filho para que ele saia com a chave e volte tranquilamente, sem usar droga, sem usar qualquer tipo de droga, sem se embriagar, ou enfim, tomar atitudes irresponsáveis? Será que a nossa educação, a educação que estamos passando para os nossos filhos, vai garantir tudo isso? Então a gente precisa observar com clareza tudo isso que a doutrina espírita vem nos ensinar com relação às leis divinas, porque tudo isso
envolve espírito, envolve lei moral, envolve lei de causa e efeito. As distopias familiares, vamos assim dizer, elas ocorrem porque são efeitos de uma causa anterior. O ódio do pai para com o filho, o ódio do filho para com a mãe, o ódio da mãe para com o filho. E isso são efeitos de uma causa moral, obviamente, que está contido em vidas anteriores. Se a gente procura a razão nessa vida, do berço ao túmulo, e não encontra, é óbvio que está em outra vida. E a gente sabe que no atendimento fraterno, de várias casas espíritas, inclusive, a gente ouve relatos de pessoas que fazem atendimento fraterno, dizendo que muitas vezes chegam mães desesperadas, porque não sabem o que fazem, porque não querem aquele filho. Desejaram o filho, geraram o filho, mas quando segura o bebê na mão, sente uma repulsa. E de onde vem essa repulsa? A mãe se culpa, a mãe, enfim, procura o centro espírita desesperada, achando que o problema está nela. Mas na realidade, muitas vezes o espírito que reencarnou ali, esse sentimento, essa emoção que é gerada nessa relação com um bebê, diga-se de passagem, vem de outras vidas, e isso não deveria ser, mas é normal, é natural, porque o espírito tem sentimento, nós ainda somos de terceira ordem, a gente, para nós ainda é lei de talião, bateu, levou, toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Então, esse sentimento ruim que a mãe sente muitas vezes pelo filho, e vice-versa, que o filho sente pela mãe, pelo pai, um irmão pelo outro, são laços familiares que são construídos a partir de outras vidas. Outro ponto importante nessa situação, obviamente, é o perdão. A gente precisa observar que os espíritos se congregam numa família em busca do perdão, do desenvolvimento do amor, em busca da harmonia entre um e o outro. Mas, de sobremaneira, o espírito quer progresso, ele quer sair daquela situação e espera nos responsáveis, nos pais, na família, na sociedade de um modo geral, que ele consiga atingir os objetivos, porque nós somos seres sociáveis. Nós precisamos uns dos outros para nos modificarmos moralmente. Se a sociedade anda falha, como a gente está vendo, enfim, é até complicado assistir televisão ou abrir uma rede social hoje em dia, ter o celular na mão, que a gente infelizmente só vê coisa ruim, só notícia ruim. As notícias boas estão aí, mas o que tem foco são as ruins, porque é o que dá audiência para televisão, enfim, para grande mídia, etc. Só que essas distopias acontecem porque o seio familiar está distópico. A célula máter da sociedade, que é a família, está com deficiências, vamos assim dizer, morais. Então, a sociedade é o reflexo da família, e a família é reflexo do ser. A gente costuma dizer que a família é uma célula formada por átomos. Os átomos somos cada um de nós, cada indivíduo, que se congregam, formam a família, e a família é a célula que forma a sociedade. Então, se a sociedade anda do jeito que está, a culpa é de quem? A culpa é do fulano A, do fulano B, do político A, do político B? Não é. A culpa, se há quem culpar, somos nós mesmos. Nós somos os artífices, os construtores do nosso desenvolvimento moral, intelectual e da sociedade na qual vivemos. Então, a sociedade está do jeito que está porque é fruto da falta de educação em todos os níveis possíveis e imaginários que nós temos de conhecimento a partir da doutrina espírita. A educação a que nós nos referimos, a que Kardec se refere, não é a educação que a gente abre um livro e lê, aprende matemática, aprende cálculo, aprende a nossa língua portuguesa, aprende física, química. Essa qualquer um pode aprender. Kardec fala da educação moral, que desenvolve, que extrai o ex dulcere de dentro de nós. A palavra vem do latim ex dulcere, que é colocar para fora os talentos que o Espírito traz. Deus coloca um músico no mundo porque ele tem funções específicas dentro da sociedade.
Deus coloca um médico no mundo porque ele tem funções específicas na sociedade. Deus coloca um artista, um pintor de quadros, um artista de rua. E nós fazemos o que com muitas dessas pessoas que estão nas profissões que são consideradas, essa profissão não dá dinheiro, ninguém vive de amor. A gente faz o que? A gente exclui, a gente ignora, mas são espíritos que Deus confiou a nós para que a gente possa ajudá-los no seu progresso, no seu desenvolvimento. E aí chega aqui a gente acaba, enfim, nos traindo e traindo aqueles que confiaram em nós. Então a gente precisa muito rever o nosso conceito de educação e deixar o espírito livre naquilo que ele veio para fazer. Essas relações entre pais e filhos, elas são e estão conturbadas por conta desse processo de dominação. A gente quer dominar o espírito que veio. O espírito não se domina, o espírito se educa com exemplo. Sem exemplo, ele não aprende nada, não adianta falar, é ação. E é interessante que essa pontuação sobre educação que Kardec fala no Livro dos Espíritos é no final da Lei de Trabalho. E mais uma vez a gente destaca a importância da Lei de Trabalho aqui, porque tudo na vida dá trabalho, reencarnar dá trabalho, ajudar dá trabalho, não no sentido pejorativo da palavra, obviamente que não, mas amar dá trabalho, porque o amor ainda não é um sentimento completamente desenvolvido entre nós, e isso é um ponto importante para que todos nós compreendamos dentro das relações familiares. Amor é um processo, e não adianta a gente falar que ama o nosso e exclui o outro. Eu amo mais esse do que aquele. Isso não é amor. O que nós chamamos de amor, sinto-lhes dizer, ainda está muito mais apegado, está muito mais relacionado ao apego. Somos espíritos de terceira ordem. O amor ainda é uma semente dentro de nós, que está tentando vencer a casca grossa da semente para encontrar a terra úmida, o solo fértil e transpor as barreiras das trevas, que a terra, que são trevas necessárias para o desenvolvimento da semente, para que ela ganhe a luz, e ganhando a luz, forme raízes e atinja o alto. Então o amor é um processo, e esse processo dá trabalho. O amor é um sentimento que exprime ação, porque é um verbo, e ação exige de nós movimento, e movimento exige de nós energia, que no final das contas precisa de trabalho. Então tudo isso, o desenvolvimento do amor, a melhora da harmonia familiar entre os membros que estão ali congregados, exige de nós trabalho. Amar, educar dá trabalho. Por que as pessoas falam que a teoria na prática é outra? Porque você praticar o que a teoria manda dá trabalho. Dá trabalho. Pensa se Cristo não aliasse a sua prática àquilo que ele falava. Jesus é o exemplo maior de que a teoria está sim completamente aliada à prática. E uma não vive sem a outra. Então a gente precisa colocar na nossa cabeça que o filho é uma missão que Deus confia a todos nós. E eu estou falando de uma maneira geral aqui, porque hoje o seu filho está na condição de filho. Hoje você, adolescente que está me ouvindo, a galerinha da pré-mocidade que está me ouvindo, está na condição de filho, mas ainda nessa vida já pode estar na condição de pai. E em outras vidas esteve na condição de pai, de mãe, não importa a sua organização sexual hoje. Espírito não tem sexo. Hoje está Maria, amanhã estará João e assim sucessivamente, porque o espírito é incorpóreo, é imortal e está sedento por conhecimento. E nós aqui no planeta Terra, que já temos certa vivência, devemos passar valores éticos, morais, sem esse lance de moralidade. Não é disso que se trata. É questão de despertar no ser a espiritualidade. Nada relacionado com religião também. Espiritualidade. Deixar o espírito fazer o que ele veio para fazer. Obviamente com educação, com diretriz, com norte, com respeito, com empatia e, acima de tudo, sendo exemplo, para que
a Terra se transforme num planeta já de regeneração, que é o que todos nós estamos precisando e esperando sedentamente. Então ficam aqui as nossas reflexões na manhã desse domingo. Esperamos ter atingido os objetivos e a intenção é provocar em quem está nos assistindo a reflexões profundas. Nós lemos, programamos o que a gente vai falar e muitas vezes na hora a intuição vem para falar outra coisa completamente fora daquilo que programamos. Mas as reflexões foram tiradas do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e lá no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Sugiro a leitura, para a gente absorver também o conteúdo do livro que Kardec e os espíritos nos dizem, porque vale a pena para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Então ficam aqui as nossas reflexões. Qualquer coisa, comentem, podem criticar se necessário for, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, podem interagir com a gente que estaremos aqui de prontidão para responder na mais boa vontade possível. Então, convido a todos para a gente fazer a nossa prece. Divino amigo, a Ti agradecemos por mais um momento de reflexão no qual podemos nos observar de dentro para fora e de fora para dentro, buscando a melhora e o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual a partir das reflexões do Espiritismo. Agradecemos por esta manhã, agradecemos pelos estudos, agradecemos a presença dos benfeitores, agradecemos a doutrina espírita por nos proporcionar momentos tão veneráveis, tão importantes para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Em Teu nome, Mestre, em nome da espiritualidade amiga, nós pedimos a permissão para dar encerramento a mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Um bom dia e uma boa semana a todos. Até breve.